Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Cleiton, amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos coloca, sobretudo no Evangelho de Mateus, que compara, vamos dizer, Jesus, o novo Moisés, porque o povo de Israel foi para o Egito, de lá Moisés o retirou. Por isso que nós cantamos no Salmo, né? A nossa alma como um pássaro escapou da mão do laço que armara o pecador. E assim Jesus é o novo Moisés, mas não como Moisés, porque ele é o Filho de Deus, o enviado do Pai. Por isso que celebrar o Natal é celebrar a nossa salvação. Deus veio até nós, a encarnação do Verbo, ele se tornar humano no meio dos humanos para salvar a todos nós. A sua presença em nosso meio é motivo de muita alegria. Por isso que celebrar o Natal não é simplesmente só fazer festa, mas sobretudo meditar. Por que estamos celebrando o Natal? Qual a importância de Jesus para nós? Por que montarmos um presépio? Por que fazermos uma liturgia bonita nesse tempo? Porque na encarnação do Verbo começou a nossa salvação. Ele nos salvou na sua encarnação. Logo que depois, na sua vida pública, o seu sofrimento, a sua morte, sua ressurreição, tudo isso vem confirmar aquela promessa que Deus lá no início da criação fez, de inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, e que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então Jesus é aquele que esmaga o mal, destrói o inimigo que impede-nos de alçarmos ao céu, impede-nos de sermos resgatados por Deus e tomar posse do seu reino. Por isso que João, na sua carta que hoje nós ouvimos, vem nos falar desta maneira assim tão simples e tão fácil de entender. Eu acho que todo inteligente, toda pessoa que use um pouco da inteligência, né, é capaz de entender o que João está dizendo. Porque ele que experimentou o Cristo na sua inteireza, ele que enxergou no mais profundo do seu coração. Lembrando que João é aquele que deitou sobre o peito de Jesus na Santa Ceia. Não é um simples gesto de afeto e de carinho, mas é um gesto de quem busca lá no fundo do coração de Jesus, no fundo do coração de Deus, a verdade, o autêntico. Tanto que ele afirma a respeito de Jesus com todas as letras, quem ele é, de onde ele veio e o poder que ele tem de realizar a salvação de todos nós. Por isso que
o pecado que João fala aqui, ele é purificado por Jesus. E ele vai dizer, se nós dissemos que não somos pecado, né, nós somos mentirosos. Primeiro ele começa a dizer, a luz, né? Deus é luz e nele não há trevas. Gente, não pense que Deus é energia física. Muitos acham que Deus é uma energia que está no cosmo todo e etc. Não, mas energia é física. Se Deus fosse energia, era só eu botar o dedo na tomada e estava cheio de Deus, né? Elas iam morrer, né? Mas Deus é luz, luz divina, luz eterna. Não é luz física. A luz física, ela se dissipa. Ela tem origem e se acaba também. Mas Deus é luz eterna, é luz divina, é luz espiritual, não é luz física. Então não confunda Deus com a energia do cosmos, viu? A energia do cosmos, ela é bela e bonita, né? Mostra toda a beleza da criação de Deus. Mas a luz de Deus mostra toda a beleza dessa criatura que somos nós. E dele também. Por isso João começa dizendo dessa maneira. E se dissemos que estamos em comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, estamos mentindo para nós mesmos e não estamos sendo guiados pela verdade. Mas se andamos na luz de Deus, na verdade de Deus, na sua revelação inteira, como Ele está na luz, então estamos em comunhão com os outros e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Como nós nos purificamos do pecado? Quando aceitamos a Deus, aceitamos a Jesus e caminhamos com Ele. E ouvimos a sua palavra e praticamos ela, exercitamos ela. Nós não damos mais ouvidos ao autor do pecado nem ao pecado, mas sim a vida nova que Deus oferece para nós. É dessa maneira que nós somos salvos. Se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando a nós mesmos e a verdade não está dentro de nós. Coisa difícil de hoje em dia as pessoas assumirem os seus pecados, né? Assumirem seus erros. É mais fácil acusar os outros, culpar os outros, arrumar motivo para condenar os outros do que assumir o seu próprio pecado. E muitos estão se treinando dessa maneira. Não admitir que é pecador, não admitir o seu pecado, não admitir a sua culpa, e por isso não tem salvação. Mesmo sabendo que Jesus morreu para a remissão dos nossos pecados, se eu não me arrepender dos meus pecados, se eu não confessá-los, se eu não assumi-los, eu não tenho redenção. Então não se iluda quem pensa que no final Deus vai salvar todo mundo, porque Jesus morreu para todo mundo. Sim, Ele morreu para todo mundo, mas é preciso que todo mundo responda a Ele. É preciso que todo mundo confesse a sua fé nele e viva a vida nova que Ele trouxe. Aí sim, os meus pecados estão perdoados. É uma vida nova que Ele veio trazer. E aqueles que se embebedaram da luz de Deus, se embebedaram da palavra de Deus, esses são renovados, esses são transformados, esses se tornam criaturas novas. E a festa que nós celebramos hoje, dos santos inocentes, dessas crianças que não sabiam nem proclamar a fé e, no entanto, derramaram o seu sangue por causa de Cristo. Por isso que, desde o princípio, a igreja os tem como os santos mártires inocentes, aqueles que foram salvos pelo sangue derramado por causa, em vista da vinda do Salvador. Então Jesus, Ele já encarna salvando, já encarna renovando o mundo, já encarna destruindo o poder do mal na vida de todos os filhos e filhas de Deus. É essa certeza que nós temos que pôr no nosso coração ao celebrarmos o Santo Natal. O Verbo se encarnou e ali começou a nossa salvação. Por isso que contemplar o presépio, né, não é só olhar para uma imagem, mas essa imagem nos remete a um acontecimento. E esse acontecimento é que dá sentido à nossa vida. Então o Natal tem sentido quando eu reconheço que aquele que veio é aquele que me salvou, é o Filho de Deus, aquele que renovou toda a face da terra com seu sangue derramado. E hoje em dia, meus irmãos,
Quantas crianças inocentes morrem? A situação do aborto entristece muito o nosso coração, se é que ainda há sensibilidade pela criatura humana, pelo ser humano. Mas o desprezo por ele causa essa tragédia toda. O medo do rei, desse novo rei que nasceu, de perder o trono, leva-o a praticar tantas coisas. Por que ter medo de ter um filho? Por que ter medo de criar um filho? Por que tem medo de assumir uma vida humana que ressurge, que foi concebida? É graça, é dom de Deus, é vida que deve ser preservada. Por isso oremos hoje também por todas as crianças que foram abortadas e por todas as crianças que morreram ainda inocentes e que não conheceram, não professaram a sua fé em Deus. A Ele, Deus, seja dada a honra e a glória pelos séculos sem fim. Amém.